Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Thiago e amigos do Música, Futebol e Cerveja, tudo bem, Thiago? Tudo tranquilo nesse sabadão, hein, gostoso, dia de lavar o carro e também assar aquela carne e também, né, passear um pouquinho, descansar um pouquinho. Mas agora, Thiago, vou bater um papo com o vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, diretor de competições e também o diretor do M Tavares Eventos, o Marcos Antônio Tavares, que vai bater um papo sobre alguns assuntos: futebol amador, Série B do estadual do brasileiro, Série B do estadual, né? Falando Série B do estadual brasileiro, eu tô ficando louco. E Série A também, do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Tavares, mais uma vez seja bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja nesse sabadão. Bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes. Estamos aqui prontos para as respostas, para as perguntas e esclarecer, né? Falar sobre futebol sempre é bom, né? Sempre é bom, ainda mais nesse sabadão gostoso. Tavares, qual que é a avaliação da M Tavares Eventos, que promove o futebol amador, né? Esse campeonato amador do futebol do Mato Grosso do Sul, o amadorzão do MS. Qual que é o balanço até agora, a avaliação? O M Tavares Eventos está satisfeito? Como que você avalia? Bom, na verdade, quando a gente idealizou a competição, um pouco antes da pandemia, a intenção era que a gente conseguisse aí 32 equipes para participar do evento. Era um evento experimental, um evento onde a gente, onde se falar em amador, todo mundo fala que é difícil, os dirigentes são desorganizados, são só críticas negativas, né? Mas eu acreditava particularmente que a gente podia fazer nesse ambiente uma competição organizada, uma competição em que pudesse motivar os jogadores, motivar os municípios, e esse era o objetivo principal. Eu acho que nós conseguimos. Das 32 equipes idealizadas, tivemos 31. O único percalço aí foi o Taverópolis, né, que era a única equipe de Campo Grande também que se prontificou a jogar. Jogou um jogo e depois deu toda aquela fumaça que vocês divulgaram e a sociedade acompanhou, né? Mas eu diria que é uma avaliação positiva, até por conta que a gente voltou aonde eu fui no interior, onde a gente pôde chegar das informações, todos os dirigentes extremamente organizados, times montados com jogadores de alta performance, ex-atletas de futebol profissional jogando, o que para nós é uma expectativa positiva, porque gera o emprego, né? Esses atletas jogam a Série A 3 meses, 4 meses e depois ficam desempregados o resto do ano. Então nós pudemos, nesses 3, quase 4 meses aí, oferecer um ambiente de emprego para eles, né? E isso tem que ser satisfatório. Eu diria que uma avaliação geral, global, entre a participação, entre o nível dos jogos, entre tudo isso, eu acho que foi uma avaliação positiva e nós estamos prontos para um novo desafio em 2022, né? Pelo que nós estamos acompanhando, Tavares, parece que a competição pegou e parece que a perspectiva de sucesso da competição era uma e ela apresentou outra. Um nível a mais que se esperava, posso dizer assim? Claro, eu acho que eu assisti alguns jogos, né? Eu assisti um jogo embaixo de chuva lá em Dourados, o Inter Flórida e o Maracaju, que é um nível de Série A. Eu disse lá para os dirigentes, para o Adriano, para o Jânio, que foi jogo de nível A, não tem essa não, um jogo disputado. Aí no segundo tempo, obviamente que a performance do Inter Flórida foi melhor e acabou saindo muitos gols, né? Outros jogos que eu assisti, em Miranda, nós tivemos um jogo histórico, né? Entre duas comunidades indígenas, o Curumim de Miranda e o CEINTER de Dois Irmãos do Buriti, que são duas comunidades indígenas com alto nível de jogo, atletas até despontando. Comentei com eles que alguns atletas poderiam até integrar
as equipes profissionais de Mato Grosso do Sul. Ô, Tavares, em relação a público, né? Parece que houve uma boa aceitação. Parece que o apelo do amador é bem aceito e a presença de público é significativa, né? Nós tivemos, assim, vou citar 2 bons exemplos, né? Nós tivemos cerca de 700 torcedores em um jogo lá, uma rodada dupla em Nova Andradina, e nós tivemos quase 1.000 torcedores, uma rodada dupla em Anaurilândia, que são municípios, por exemplo, Anaurilândia não é um município que se tem muitas atividades de futebol, né? Por exemplo, o nosso meio esportivo do futebol, a rádio, a federação, quase não chega, não tem notícia de Anaurilândia. E lá nós tivemos um grande estádio, nós tivemos um grande time, nós tivemos público, nós tivemos a presença do poder público incentivando. Então isso nos traz eu diria para você, um cenário positivo para 2022. Ô Tavares, eu tenho observado, eu tenho também acompanhado futebol amador, porque o Paulo Anselmo é o nosso repórter, especialista em amador, e ele me leva para fazer alguns jogos do amador. Parece que o amador, hoje em Campo Grande, também no interior, tem mais apelo que o nosso dito profissional, o futebol profissional da Série A. Isso é um sucesso, eu vejo futebol amador, eu acho que foi um ato assertivo do AM Tavares, eventos, mas é certo dizer que hoje o amador tem mais apelo para a população do que o nosso futebol profissional? Eu diria o seguinte, que o amador é uma coisa de cada bairro, uma coisa de cada município, é o marido que joga, é o filho que joga, então você vê na torcida os parentes de quem está jogando, o amigo de quem está jogando, existe uma certa flexibilização e menos rigor da lei nos cumprimentos do que é necessário, né? Então isso é possível trazer um público diferente, mais público. Não existe cobrança de ingresso. Às vezes em Mato Grosso do Sul, o profissional cobrar R$20 para a população é um abuso, né? E aí a gente tem isso no amador, que é uma entrada franqueada, existe prêmios, alguns municípios ofereceram prêmios para quem fosse ao estádio. A cobertura, eu diria aí dos seus colegas de mídia, que eu chamo de mídia alternativa, que não é aquela televisão, não é aquela rádio FM, né? O site, a rádio comunitária. Então, isso possibilita uma aproximação com a população. E eu acho que isso tem sido um diferencial para as competições amadoras. Você tocou num ponto que eu sempre discuto isso, né? O preço do ingresso do profissional. E aí você também tocou num ponto aí, que é sobre os jogadores que jogam futebol profissional vão disputar o amador. Na minha opinião, desvaloriza a Série A do estadual. Por que, Tavares? Eu digo assim, poxa, eu vejo o fulano de tal jogar aqui, de graça. Para que eu vou pagar 10 e 20 reais para jogar no Morenão, jogar no Douradão, ou jogar no Madrugadão, ou jogar lá no Noroeste? Não vem minar um pouco também o futebol profissional? O Fernando, é bem por aí. Nós já tivemos, por exemplo, jogador que jogou lá no campo do Ajala no sábado à tarde, né? 8, 9 jogadores que jogaram lá no Ajala, no campeonato amador lá, que é famoso, né? É um baita de uma competição amadora, inclusive uma final eu prestigiei lá, tinha mais de 4.000 pessoas em volta do campo. Ele jogou no sábado, esses 7, 8 jogadores, e no domingo os mesmos jogadores estavam jogando num comerário, né, no Morenão. Então, é realmente bem isso que você disse. Eu assisti ontem, vou citar um caso aqui, né, que é um amigo meu, do Binha, jogando lá no Ajala, e no domingo ele estava defendendo as cores de outro clube, jogando no Morenão. Então, isso demonstra que a gente tem que mudar um pouco a filosofia do profissional, não do amador, né? O amador tá no caminho correto. Mas o profissional, eu acho que nós temos que trazer
um investimento nas categorias de base, formar novos jogadores com perspectiva de carreira, porque hoje a gente tem uma categoria de base muito forte. Nós estamos tendo um sub-17 aí com uma qualidade de jogo muito legal. Nós temos um sub-20 onde o ABC, o Aquidauana, o Comercial e o Operário apresentaram grandes elencos no sub-20, surpreendendo, né? Porque foi uma coisa meio que de imediata, uma coisa pós-pandemia. Mas assim, qual é a perspectiva de carreira? Nós temos que construir isso no futebol profissional. Até porque, né, Tavares, se o cara é profissional, não deve jogar amador, né? Em nenhum lugar do mundo existe isso, né? Exatamente, mas assim, se você não tem uma perspectiva de carreira, você também não tem como oferecer, por exemplo, um salário do profissional que gira em torno de R$2.000, R$3.000, alguns jogadores, ele ganha em 4 jogos, 4 finais de semana, sem treinar, sem nada, só vai lá para jogar, ele ganha isso, né? No amador. Então, o amador valorizou muito o produto que é ex-profissional. Então, isso é importante a gente entender esse movimento, né? Então, nós temos que valorizar os nossos jogadores profissionais. Sim, nós temos que apresentar um plano de carreira para esses jogadores. Sim, e nós só vamos ter isso se a gente tiver, e eu sempre discuto isso, falo na federação, a gente tem que ter uma competição profissional para que os clubes disputem isso o ano todo, né? Quando a gente tiver um calendário anual, com 10 meses de profissionalismo, esses atletas não vão para o amador, né? Eles vão ficar no profissional. Isso mesmo. Estamos conversando com o Marcos Antônio Tavares, ele que é diretor da M Tavares Eventos, que organiza o futebol amador do Mato Grosso do Sul, essa competição que teve início este ano aqui no Música, Futebol e Cerveja. Agora eu quero tocar num assunto que foi polêmico essa semana passada, o jogo entre Pedra Bonita e Itaporã, lembrando que Itaporã é Pedra Bonita no Tupi-Guarani, e também o time do Inter Flórida de Dourados, lá no Chavinha. Após o jogo houve uma confusão generalizada, brigas entre jogadores do Inter Flórida e Pedra Bonita. O que aconteceu lá, Tavares? Bom, na verdade, essas duas equipes detêm uma rivalidade regional muito grande, né? E eles, no jogo em si, eu diria que não houve nada além do que futebol. Houve uma expulsão, houve cartão amarelo, como acontece em qualquer jogo. Após o episódio do jogo, que o árbitro encerrou, veio para o vestiário, houve uma confusão entre um jogador do Inter Flórida e um outro jogador do Pedra Bonita, e que houve uma confusão e que diria para você que vai ser encaminhada. A gente tem as imagens, a gente tem o relatório do árbitro, e é o comum, né? É o procedimento padrão, a gente pegar o relatório do árbitro, pegar as imagens e encaminhar à comissão disciplinar. E aí a comissão vai decidir o que vai ser feito nesse episódio. Para nós fica muito triste. Nós estamos chegando em 88 jogos esse final de semana na competição, né? E nós não tivemos nenhum episódio além desse nos outros 87 jogos. Então é um episódio lamentável, um episódio que a gente não queria vislumbrar, mas que também, se a gente pegar o Grêmio, o Coritiba na Série A, já aconteceu, né? Esse tipo de atitude de alguns baderneiros que não são, eu diria para você, não é o time do Pedra Bonita, não é o time do Inter Flórida, não são seus dirigentes que promoveram. É um ou outro que ocasionou, e aí, óbvio, se você vê um amigo seu numa confusão, a primeira atitude é você ir lá tentar defender, tirar, acabar com a coisa. E tanto é que nem houve não houve a necessidade da intervenção policial que estava lá, né? Nós tínhamos lá a guarnição da Polícia Militar dando segurança, nós tínhamos alguns seguranças contratados pelo Pedra Bonita. O Leiva reclamou que a Polícia Militar não atuou lá, né? Deveria ter atuado, né? Então, mas como o tumulto foi rápido e já se encerrou, a PM também não houve a necessidade de intervenção, né? Mas eu diria para você o seguinte: quem causou vai ser punido, isso é uma coisa que não vai ficar impune, né? É uma coisa que a gente tem que
ter o Essa evento, pergunta é importante, Tavares. Vai ser punido as equipes ou só quem se envolveu na confusão? Na verdade, ali não tem problema de equipe, né? Não é a equipe do Interflórida ou a equipe do Pedra Bonita, porque a equipe do Pedra Bonita, ela ofereceu a segurança necessária, tanto é que a Polícia Militar estava lá, né? A ambulância estava lá. Então eu acho que a comissão disciplinar que foi criada para a competição vai analisar, vai julgar dentro do que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e vai aplicar sanções cabíveis em cada momento, em cada situação e para cada elemento que participou disso aí. Você, em entrevista ao Campo Grande News, disse que a briga foi por motivos amorosos entre o goleiro do Pedra Bonita e também o jogador do Interflórida. E o goleiro disse que vai te processar, que isso tem nada a ver com um caso amoroso. Você confirma essa versão? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade é o seguinte, quando o repórter do Campo Grande News me ligou, eu tinha acabado de falar com o delegado e perguntei qual foi a motivação da briga, se foi o jogo em si. Ele falou, não, foi coisa de o cara que ia lá, pelo menos a informação inicial que nós temos, nem citei o goleiro, né? Foi o pessoal lá, um cara namorava a menina do outro, o outro namorava, e eu só reportei isso ao Campo Grande News, que era a informação que a gente tinha nesse momento. Mas em nenhum momento eu citei que era o goleiro, até por conta que eu não tinha informação que era o goleiro que tinha brigado, né? Então, o início do tumulto, a informação inicial que chegou, foi que era um caso de ex-namorada, ex-namorado, e isso não é motivo pra gente ir lá pro estádio brigar, né? O Itaporã, o Pedra Bonita, chegou a protocolar medidas protetivas para poder jogar lá em Dourados contra o Interflórida, Tavares? Nós temos um ofício da organização do Pedra Bonita solicitando garantia para que eles possam ir na Leda jogar na segunda-feira. A informação que eu prestei para eles é a mesma que eu prestei para o Interflórida jogar em Itaporã. E vai existir a equipe de segurança e a equipe de policiamento, que é a garantia que nós podemos dar para ele. Né? Mais que isso é impossível, né? Até por ser uma competição amadora, não tem como a gente contratar um segurança para cada jogador do Pedra Bonita, né? O que nós temos que colocar lá é uma estrutura de segurança que a gente coloca em todos os jogos. Não vai ser nem um pouco diferente das demais. Como existe esse conflito inicial, obviamente que nós temos já um ofício protocolado na Guarda Municipal lá de Dourados, conversei com a comandante, ela foi muito solícita, entende, e ela acompanha o futebol amador lá de Dourados, né? E ela se prontificou a dar uma garantia um pouco melhor do que é o normalmente de um jogo que acontece lá na Leda, para que a gente possa acabar o jogo sem nenhum tipo de tumulto. Caso o senhor seja processado pelo goleiro lá, pelo menino lá do Pedra Bonita, vai esperar a notificação ou vai tentar conversar, desfazer o mal-entendido? A justiça é para isso, né? Agora, quem acusa tem que ter o ônus da prova, né? Se ele vai processar, ele que tem a prova suficiente que eu disse, né? Porque deve ter sido gravado pelo repórter do Campo Grande News. E lá vai estar mostrando que eu não falei nada sobre nome de ninguém, né? Falei que era uma informação genérica, que era uma briga de um cara que namorava, que era um caso meio amoroso, meio de ciúmes, que iniciou a briga. Mas eu nem sabia que o goleiro, especificamente, estava envolvido na confusão. Até por conta que eu não tinha visto o vídeo que até foi o Thiago que me mandou, né? Depois da posição da pergunta do repórter do Campo Grande News é que eu vi o vídeo. Só lembrando, deixando bem claro que aqui o espaço está aberto para quem quiser rebater ou pedir direito de resposta, tá sempre dando a versão de um lado e de outro. Agora, mudando de assunto, Tavares, o Sub-17, né, o Coxim, né, não chegou a jogar e aí foi suspenso o jogo do Coxim, e o Coxim foi, de certa forma, punido. Como que você pune alguém sem cometer o ato criminoso, Tavares?
Não fui eu que puni, não. O regulamento prevê que o clube que não jogar ficará afastado 2 anos das competições. Tanto o Coxim como o Gol Bonito de Bonito, da cidade de Bonito, eles não inscreveram jogador suficiente no BID para poder atuar, que é o mínimo de 7. Né? Não existe futebol com menos de 7 jogadores inscritos. Mas o Coxim não chegou a ir a campo, né? Se o Coxim fosse a campo... Mas, de qualquer forma, ele está inscrito na competição. Então, nós afastamos o Coxim e o Gol Bonito em função de que eles não tinham jogador aptos a jogar. O Gol Bonito... O Gol Bonito... O regulamento prevê isso, né? O Gol Bonito chegou a jogar, né? Não, jogou por conta deles, né? Não tem nem como gerar súmula. Só para você ter uma noção. Eles se reuniram lá e como o Operário já estava na cidade, eles usaram a estrutura do jogo para fazer o jogo. Mas oficialmente nem acontece, sabe por quê? Por exemplo, o árbitro não tem súmula desse jogo, porque ele não consegue, o Gol Bonito não tem atleta inscrito. E aí ele não consegue fazer a pré-súmula, ele não consegue fazer a súmula, ele não consegue escalar a comissão técnica, porque ele não tinha, tanto ele como o Coxim, ele não tinha nenhum elemento inscrito no sistema CBF Web, né? Que é a obrigação do clube que vai jogar. Quer dizer que o Bonito e Coxim está fora dessa competição desse ano. Por 2 anos, como prevê o regulamento. Mas não fui eu que puni, não. Eu apenas em função de não ter possibilidade de realizar o jogo, em função de não ter jogador, eu suspendi o jogo e encaminhei ao TJD. Tanto é que a decisão é do TJD, né? Não é minha, não. Já puniu o TJD, né? O TJD já deve ter julgado e punido 2 anos, entendeu? Como prevê o regulamento e como prevê o código. Não, você acha que julgou ou não julgou ainda? Não, eu não tenho essa informação aqui para te dar. Eu não acompanhei, né? Tá bom. Esses julgamentos no TJD. Mas, a princípio, essa punição existe por conta do regulamento. Você já avaliou aí a série, o Sub-20 do estadual, né? Diz que tá bom nível, gostou. E o Sub-17? Eu acho que são 2 competições que me surpreenderam. A melhor competição que a gente realiza nos últimos anos, sem sombra de dúvida, é a categoria Sub-17. É uma categoria muito forte, os clubes trabalham muito bem essa categoria. A gente tem essa qualidade dos jogadores, entendeu? E é uma competição que está além do que eu esperava pós-pandemia, porque na verdade é assim, se você vem num ambiente normal, onde você joga o ano todo, treina o ano todo e tal, é uma coisa. Na impossibilidade até de você treinar, nós vivemos um momento muito difícil, né? E eu me surpreendi com o Sub-17 pela qualidade. O Sub-20 já não era tão surpresa, porque o ABC já tem um hábito de ter um time regular, treinando normalmente, né? E o Aquidauana tem um histórico, né, Fernando? De trazer bons jogadores, de contratar bons jogadores, de se classificar para a Copa São Paulo, né? Então não me surpreendeu essa questão. Mas eu vi o jogo do Comercial, um time muito bem montado, time bem treinado. E levou, né, de 5 do Aquidauanense, né? Mas isso é circunstância de jogo. De repente ele vai lá em Aquidauana, ganha de 5 também, né? Faz parte do futebol. Mas assim, a disposição do time, a qualidade na saída de bola, né? O que eu sempre digo, Thiago, e é um diferencial... O Thiago não, o Blanc, né? O Thiago, tô trocando seu sexo. Eu acho que os nossos jogadores não têm porte físico. Se você pegar um time do Cruzeiro, um time do Corinthians, um time de Série A, nessa categoria Sub-20, e comparar com o tamanho dos nossos jogadores, nós perdemos muito nisso, né? Os nossos goleiros, por exemplo, nenhum passa de 1,80. E lá fora, no futebol de alto rendimento, nessa faixa etária, o goleiro com menos de 1,87 nem entra no clube. Mas também... Ele pode ter maior qualidade. Então, essa diferença é que os nossos clubes têm que começar a aprimorar. Fazer um trabalho talvez mais direcionado,
Mas Tavares, mas aí não falta profissionais na equipe, porque mesmo tirando a estatura de lado, no Cruzeiro da vida, no Corinthians da vida, tem um fisiologista, tem um preparador físico, tem um médico, tem a nutricionista. Aí, aqui nós não temos nada. Sim, eu acho que a estrutura de futebol nossa ainda está muito longe dos grandes centros. Por isso que a gente sofre, né? Mas eu diria para você o seguinte, se a gente for começar a trabalhar pensando em resultado, pensando em alguma coisa mais à frente, a gente tem que começar a trabalhar nesse lado que você disse. Profissionalismo, ter uma equipe multifuncional, um trabalho anual, não só montar um time agora e depois dispensar. Então eu acho que isso é extremamente importante, a gente poder fazer esse trabalho nas categorias de base. Sobre 13, né, que vai ter novo Operário, Águia Negra de Moreninhas, e na Viraiense parece, salvo me engano, não me corrija se estiver errado, o Operário de Dourados, correto isso ou não? São equipes que já se manifestaram em condição de participar do Sub-13, né? E aí nós temos o Náutico, aí nós temos o Grêmio Santo Antônio, que tem interesse, né? Que são clubes que trabalham essa categoria, né? Então, eu acho que vai ter um Sub-13 também bem disputadinho, bem legal, bem organizadinho. Estamos conversando com o Marcos Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, diretor de competições, e vou te explorar bastante, Tavares, porque agora vamos mudar de assunto de novo. Série B do estadual, para ter acesso às duas equipes para disputar a Série A de 2022, como que está a organização, a fase de organização? Então, nós estamos na fase de aferição dos estádios, né? Eu tenho mantido contato lá com o Coxim e com o Naviraí, estão bem adiantados na questão dos laudos, até por conta, eu digo assim, adiantado em resolver o problema, mas atrasado no prazo, né? Que é um mote normal, né? A gente fala para eles, antes de você montar um time, ter um treinador, ter um elenco, você tem que saber onde você vai jogar, qual casa que você vai morar. E aí as coisas acontecem de forma invertida, né? Mas eu diria para você que Naviraí e Coxinha, os laudos estão bem adiantados. Acho que essa semana agora a gente já consegue apresentar para o Ministério Público. Os laudos da Moreninha nós já temos desde o ano passado e só houve uma renovação, né? A Funesp cuidou disso, já está quase tudo pronto. A gente também, a semana que vem, deve providenciar o laudo onde a Moreninha vai jogar, que é o Jacques da Luz, né? Nós temos problema no Jacques da Luz estrutural, né? Acabaram com a fiação, o próprio, com aquela tempestade que deu, o transformador acabou estourando, né? Mas assim, já está bem solucionado. E Ponta Porã, os laudos já estão na mão, eles já tinham, né, do ano passado, só renovaram, né? E então eu acho que a Série B está bem próxima de se concretizar de forma perene. Aí nós vamos passar para outra fase, que é a construção dos times, inscrição no sistema CBF, que sempre os times deixam 10 dias antes para poder fazer as inscrições dos jogadores. Mas eu tenho informação, por exemplo, que na Viraí, que vocês têm repassado, inclusive, aí, um grande elenco, né? Montou uma comissão técnica muito forte, inclusive com o Casca, né? Coxim, sempre tem um empresário de São Paulo que vai lá e traz os jogadores de São Paulo. E a Moreninha, que me parece, ontem eu tive a visita lá do Minês e do Cordeiro na federação, eles acertaram com um empresário lá de Dourados, o Daniel, né, da D9, e o Daniel parece que vai coordenar essa parte da participação dos atletas na competição. Quantas equipes estão previstas para a Série B? 4, Coxim, Moreninha, Naviraí e Ponta Porã. O Tavares, chegou uma informação que as Moreninhas, através do Minês e também do Aracide Cordeiro, estavam trazendo o mesmo pessoal que estavam no Taverópolis. Mesmos jogadores, o mesmo técnico, que é o Robson, os colombianos. Isso não é temeroso, se isso for verdade, ô Tavares? Deixa eu te falar, na verdade a informação que eu tenho
que o Daniel é que vai tocar. Ontem, inclusive, o Minês e o Cordeiro estiveram na federação. Quem vai tocar o departamento profissional da Moreninha é o Daniel de Dourados. E ele teve a oportunidade de contratar o Robson, que é um treinador. Né? O Robson é um treinador. Eu acompanhei um pouco lá a fase final do Taverópolis, porque os guris estavam sem comer. A federação se preocupou com isso. Eu pessoalmente levei mantimento para poder confeccionar a alimentação deles. O Robson ele é um profissional e ele foi contratado pelo Marcelo. Para dirigir a equipe, né? Então eu não tenho aqui procuração para defender o Robson, né? Mas ele é um profissional que treina as equipes e foi contratado para ir para o Taverópolis. Os jogadores, aquela situação toda foi criada pelo próprio Marcelo. Então, se o Robson hoje vai para a Moreninha, ele é um profissional como outro qualquer e que vai prestar seu serviço. Então, eu não sei essa informação que o mesmo grupo lá do Taverópolis está na Moreninha, eu não sei te afirmar. Até por conta que os colombianos é quase que impossível jogar, né, Thiago? Porque eles são jogadores amador da Colômbia. Então eles têm que ir na Colômbia, fazer a profissionalização na Federação Colombiana e depois fazer a transferência internacional através do sistema FIFA, né, que é o DMS. Entendi. Então, como eles não têm isso, já estão aí, não sei, pelo menos eu tenho notícia que eles estão aqui há mais de ano e não vão conseguir jogar se não fizerem esse processo, né? Mudando de assunto de novo, estamos falando com o Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, diretor de competições da entidade. Tavares, e a Série A do Estadual 2022, como que anda? Essa está tudo organizado, né? Nós fizemos o arbitral com bastante antecedência, bem antes dos 60 dias previsto pela legislação. Os times já estão se organizando. Nós estamos trabalhando já com os laudos praticamente muito bem adiantado. Eu diria que nós vamos ter essa condição de laudo muito antes dos 60 dias se esgotarem, dos 45 dias antes da competição se esgotar, que é no dia 22 de dezembro, né? Então eu acho que a gente está bem adiantado e bem compactado o trabalho da organização da Série A desse ano. Ô Tavares, um assunto que muito me perturba, eu acho que a federação é conivente com os clubes irregulares. Se for pegar o rigor da lei, só o Operário e o Comercial estão regulares para disputar a competição. Por que a federação não pega no pé, não bate nisso? Não, porque eles não prestaram conta, só o Comercial e o Operário, que tem site. A prestação de conta, a federação não é subsidiária de nenhum clube. A prestação de conta na lei, e eu falo isso pro Thiago, ele é teimosão, a prestação de conta é problema do consumidor. Qualquer dirigente, qualquer torcedor tem que prestar queixa dessa prestação de conta no Ministério Público. Mas a federação não é conivente com o erro? A federação não está para corrigir o erro? Não, porque é o seguinte, não é obrigação da federação fazer auditoria, fazer prestação de conta de clube. Não é obrigação da federação. A federação pedir o clube regular. A lei diz o seguinte, que o clube tem que prestar conta, publicar no site da entidade a prestação de conta e a auditoria, tá certo? Em não prestando conta, na parte da federação, nós não temos nada com isso, porque é o seguinte, vou citar um caso aqui, o torcedor do Aquidauanense, ou seja, o torcedor que é o consumidor do produto futebol lá em Aquidauana. Quem tem que verificar isso é o conselho, são os sócios do Aquidauana. A partir do momento que a diretoria do Aquidauana não presta conta, não faz uma auditoria, o sócio é o primeiro interessado em corrigir essa questão. O segundo interessado nisso é o consumidor. Por exemplo, vamos dizer, você está dizendo que só o Comercial e o Operário. Eu não tenho hoje conhecimento disso, tá? Não posso afirmar, mas eu vou pela sua informação.
os outros 8 clubes que vão jogar a Série A, qualquer consumidor de qualquer dos 8 clubes, e mesmo do Operário e do Comercial, porque também eles são parte interessada, pode ingressar com uma ação pública no Ministério Público. E o Ministério Público vai abrir uma investigação para poder tratar disso. A federação cabe só fornecer. Chegou lá, a prestação de conta e auditoria, nós publicarmos. É isso que fala a lei. A lei não fala que se o Aquidauano, ou se o Comercial, ou se o Operário, ou se o... Em suma, a federação aceita andar com quem está errado. Não, mas não é questão de aceitar de estar errado. Nós não temos amparo para dizer assim, ô Costa Rica, você não vai jogar a Série A porque você não prestou conta. Mas como não, Tavares? Está na lei. A federação pode usar a lei para isso. Como não? A federação é a parte mais interessada em estar tudo organizado. Porque qualquer um pode parar o campeonato. Pelo que você está dizendo, qualquer um pode parar o campeonato, trazendo prejuízo para a competição e para a própria federação. Parar o campeonato já é uma outra situação. É um desmembrar do que eu estou falando. O que pode o torcedor, e ele tem direito pela lei, pelo estatuto do torcedor, mais até que a federação, porque a federação não pode interditar um clube que não apresentou a prestação de conta. A lei não fala que tem essa possibilidade de excluir um clube. A lei não fala isso. Entendeu? A lei fala que eles têm que publicar a prestação de conta no site da federação. Isso a lei fala. Ponto. Não vai mais além. Então, se o caso é de consumidor, se é o caso de torcedor, quem é o órgão responsável por isso é o Ministério Público. Por isso que a federação não atua nessa área. Não, nós vamos tirar o Comercial fora da competição. Mas não é um risco desnecessário, Tavares, que a federação corre? Sim, Fernando, mas nós cobramos dirigentes de forma formal. Encaminhamos ofício dizendo que o prazo para prestação de conta é tal dia, para publicação, né? Então nós cobramos, fazemos o nosso papel, mas nós só temos poder até aí, até o ponto. Nós não passamos disso. Tavares, agora em relação à TV, nós não teremos a TV Moreno no ano que vem. Como que tá essa questão? Tem outra tem outra TV, porque parece que a Globo Nacional abriu mão, né, dos estaduais. Não sei quem te informou que nós não teremos TV. Nós teremos sim. TV Moreno vai transmitir o campeonato. Em toda a sua integralidade, como estava no antigo? O campeonato todo, é a mesma coisa, normal. A única coisa que a gente tem uma proposta, e é super legal, é fugir do horário da tarde. E seria para domingo de manhã, é isso? Dia domingo de manhã, sábado à tarde, né? Quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, nós podemos ter até na quinta à noite a possibilidade. Tá tudo bem. Aí a gente foge da Libertadores, foge da Copa do Brasil, né? O contrato vai até só 2022 ou vocês esticaram? O contrato com a TV que nós tínhamos se encerrou agora em 2021. Foi a última competição do contrato assinado. Agora nós estamos passando para a assinatura de um novo contrato. E continua em 2022? Continua em 2000. A ideia é de 2 em 2 anos. O campeonato 2022, 2023. E aí, 2024, 2025 renovar. Perfeito. Muito bem, eu conversei aqui no Música Futebol e Cerveja com o vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, diretor de competições, Marcos Tavares, também diretor da M Tavares Produções, ou Produções Eventos, melhor dizendo, que organiza o futebol amador. Batemos um papo aí longo, 39 minutos, também falamos sobre tudo. Faltou alguma coisa, Tavares? Acho que não, né, Tavares? Não, eu acho assim, que eu queria aproveitar a oportunidade que você está me dando, que a M Tavares nós temos alguns produtos que nós vamos lançar no mercado o ano que vem. E quando eu falo produtos, são campeonatos, são coisas que a gente está idealizando, né? Nós teremos o ano que vem, no mesmo formato do amador adulto, nós teremos o amadorzão sub-16, com 32 equipes disputando no mesmo formato, grupo de 4, depois mata-mata, que é uma forma da gente renovar essas categorias que vão vir complementar o adulto, né?
esses garotos de 16 anos, com certeza daqui 2, 3 anos, vão estar jogando o amadorzão adulto. Então é um produto que a gente acredita muito, é uma coisa que a gente acredita muito nessa faixa etária. E as outras duas competições que nós teremos e que nós vamos organizar, né? A primeira, em julho, nós vamos promover aqui uma Copa Pantanal, trazendo 8 clubes grandes do Brasil nessa faixa etária de 16 anos. Já estão confirmadas, né? O Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Avaí. Legal isso. Essas são equipes que vão vir somar com as nossas 24 equipes de Mato Grosso do Sul, que vão ter essa oportunidade de jogar com essas grandes equipes. E o outro é o retorno da Copa Mercosul, onde a gente terá competições naquele feriadão de outubro, na faixa etária de 11, 13 e 15 anos, uma semana jogando aqui lá a ideia é fazer essa competição no Parque Ayrton Senna. Nós temos 3 campos lá, né? As equipes ficarão alojadas ali no Caique, que é bem próximo. Então nós temos essa possibilidade aí desses 3 grandes eventos que vão se somar ao amadorzão da gente aí. No dia 11 e 12 de outubro do ano que vem. Exatamente. Na verdade é naquela semana do saco cheio, de 9 a 15, né? Isso. Nós temos uma semana para que os garotos possam vir a Campo Grande, jogar, confraternizar, e nessa faixa etária de 11, 13 e 15. Mais alguma coisa, Tavares? Ou já esgotamos o que tinha que falar? Eu agradeço a oportunidade. Esgotar a gente nunca esgota, né? Sempre tem assunto, né? Um grande abraço, Tavares. Obrigado por participar aqui do Música, Futebol e Cerveja. Eu agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Tavares. Oi. Tá, eu tô ouvindo uma gravação que eu já contei. Tá? Tá aí, Thiago Lopes Farias, amigos do Música, Futebol e Cerveja. Batemos um papo longo aí com Marcos Antônio Tavares, vice-presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, diretor de competições, diretor também da M Tavares Eventos, tá certo? Muito obrigado, a gente volta em outra oportunidade aqui no Música, Futebol e Cerveja. Continue curtindo aí muita música, muita informação. E a gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Até a próxima. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.